estou preenchendo isso aqui para entregar e pedir minhas contas e me entregar e dizer que eu roubei. Se você estiver miserável, você nunca vai ouvir a voz dele. Meu Deus! Ele nunca vai te usar. Meu Deus! Primeiro que para ele usar, você tem que ter. É legal porque Jesus diz assim: nunca negues ao que te pedir emprestado. Como é que eu faço isso se eu não tiver? Vendo teu irmão em apuros, socorra-o. Legal, mas como é que eu vou comprar um bujão de gás para aquele pai de família que está desempregado, se eu não tiver? E o diabo consegue enganar o povo de Deus. Está entendendo isso? Quem está entendendo? Diga aleluia. Uma das principais causas do fracasso é a indisposição em parar o tempo necessário para estabelecer as suas verdadeiras prioridades. Uma das principais causas dos fracassos tem sido as pessoas não pararem verdadeiramente o tempo necessário de qualidade para estabelecer seus princípios e prioridades, como eu fiz, que eu cheguei aqui e disse para vocês. Eu sei porque eu cheguei no topo, é porque eu tenho uma cartilha de comportamento financeiro e eu gasto tempo meditando nela, para que eu não me desvie nem para a esquerda nem para a direita, e para que eu não deixe as lutas da vida engordurar meu coração, porque eu dependo desses comportamentos. Porque eu só posso comer as uvas da bênção se eu estiver plantando consistentemente uvas da bênção. Você está entendendo? Agora pega aí 3 razões pelas quais as pessoas não estabelecem claramente prioridades. Se prepara, balança o irmão, vai, fala para ele, se prepare, fala para ele, vai lá, se prepare. Se prepare. Primeira razão pela qual as pessoas não estabelecem prioridades é que elas nunca experimentaram a satisfação e a vitória de manter e cumprir uma prioridade espiritual por longo tempo. Primeira razão pela qual as pessoas não fazem é porque elas nunca experimentaram o resultado de fazer. Você entende? E aí nós que vivemos isso revelado, é como se eu olhasse uma pessoa morrendo de sede do lado do bebedouro. E eu digo, que coisa do inferno. E a pessoa se esgoelando, apertando a garganta e dizendo que está morrendo e pedindo ajuda, e eu dizendo, bebe, miserável. Você entende? Segundo motivo, muitas pessoas não estabelecem claramente prioridades com medo de não terem o caráter suficiente para manter. Então você vai encontrar pastores defendendo não dar o dízimo, porque no fundo eles não têm caráter suficiente para fazê-lo. Entende isso? E aí eles vão dizer que é dos sacerdotes, que é da antiga aliança, que eu não preciso fazer, mas na verdade eles não têm caráter suficiente para fazê-lo e bancar essa decisão. Vamos, gente, terceiro motivo, eles não fazem porque as memórias das vezes que eles tentaram e desistiram os impedem de começar de novo. Meu Deus, você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes que esses caras decidiram ser dizimistas e roubaram a Deus, e decidiram ser dizimistas e não foram homens e mulheres para honrar, e decidiram ser dizimistas e voltaram para trás, as memórias desses fracassos não permitem que eles comecem de novo. Meu Deus. Guarda isso no teu coração. Escuta,
Prosperidade, segundo os olhos do mundo, ela é muito rasa pela sua própria limitação, da sua própria permissividade. A prosperidade do mundo é só ter grana e poder. E deixa eu falar a verdade, não venha ninguém que não tem prosperidade querer me dizer como é. E eu espero que todos vocês tenham essa sabedoria. Entende? Ah, pastor, eu acho que é assim, eu não concordo assim. Por que tu não prospera? Se você soubesse como é, você estaria próspero. Quantos entendem? Vocês pegam? Nunca aceite uma crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada. O cara nunca. Aí o cara chega para mim para dizer para mim como é que se faz. Eu digo, irmão, desculpe, não é prepotência. Mas tu nunca tirou a fralda comigo, tu vai dizer para mim como é que faz. Constrói uma história. Depois vem aqui e me diz a tua experiência e o que você aprendeu. Consegue entender? Por isso que muitas pessoas estão sendo dilaceradas, porque elas na verdade estão sendo pastoreadas por pastores que não têm nem experiência com Deus. Meu Deus. Pessoas estão se perdendo pelo caminho, porque elas estão sendo mentoreadas por pessoas que não gastaram tempo para ser treinadas, ou se fizeram abriram mão do treinamento. Mas a gente precisa entender isso. É muito sério uma vida, diga aleluia para isso. De qualquer forma, eu quero lembrá-lo dos maravilhosos resultados e vitórias obtidos pelo estabelecimento desses princípios honestos das prioridades de Deus. Você vê Abraão entregando o dízimo ao Senhor, a Melquisedeque, no capítulo 14 de Gênesis, quando não tinha nenhum verso da Bíblia escrito. Abraão estava dando a melhor parte da vida dele aos sacerdotes. E aí você vê falar lá em Gênesis 24 que esse homem tornou-se riquíssimo, que a fortuna dele não dava mais para ser guardada. Você vai ver o filho dele, Isaac, sendo chamado por Deus para plantar numa terra seca, que estava seca, rachada. E aí você vai ver esse cara lá na frente dizendo que ficou riquíssimo. Você vai ver Jacó deitando numa pedra para dormir e fazendo um voto com Deus: de tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. E você vai ver esse homem voltando multimilionário da terra da promessa. E você vai ver que todos eles foram dizimistas fiéis, e a lei nem tinha sido escrita. Entende? Eles só eram inspirados por Deus, e eles viviam essa inspiração de Deus. Diga aleluia para isso. Aleluia. Definir prioridades e princípios requer disciplina e coragem. Definir prioridade e princípios requer disciplina e coragem. Nunca deixe que outras pessoas que nem sequer entenderam os princípios de Deus digam a você como fazer. Pega isso. Nunca deixe que pessoas que nunca sequer entenderam os princípios de Deus venham dizer a vocês como é que vocês vão fazer. Nunca permita isso. Você precisa entender os princípios de Deus. Você precisa se dedicar. Cara, escuta teu líder. Você precisa se dedicar. Você precisa viver isso com Deus. Você precisa se conectar com Deus, entende? Quando você oferta a Deus, Deus é Espírito. Você vai participar do poder desse Espírito para prosperar. Esse Espírito é o dono de tudo. Glória a Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as vidas que respiram sobre a terra, de todos os meios naturais para te prover. Ele é o dono de tudo. Quando você se conecta com Ele, você participa do poder dele em prosperar. Aleluia. E é isso que a gente precisa, sabe? Para essas pessoas, segurança financeira está no trabalho e não no seu Pai Celestial. E aí o pior é que elas vivem uma vida de enfado, de cansaço, e elas nunca experimentam a prosperidade verdadeira. E o diabo mantém elas ali. Vamos lá, gente. Um pouquinho mais duro. Vamos. Pastor, chegam pessoas no final da vida, você já deve ter visto isso. Eu já ouvi isso. Isso foi o que mexeu comigo.
E ela chega e diz assim: eu tenho muito orgulho da minha vida. Eu digo: lá vem. Aí o cara diz assim: na minha casa nunca faltou nada. As contas foram pagas, sempre teve comida na geladeira. Aí o cara diz: eu sou um vencedor. Meu Deus. Meu Deus, você entende? Debaixo dessa unção de revelação você começa a entender a mediocridade de uma declaração. Porque, veja só, eu pego um jumento, aí eu amarro ele num pé de árvore, num terreno que tenha capim alto, e esse terreno vai comer, não vai faltar nada para ele, vai ficar na sombra, vai poder deitar no macio e vai ter comida para ele comer à vontade. Aí no final você chegar para mim e dizer que o jumento foi um vencedor. Eu digo: como assim, cara? Você acha mesmo que esse jumento foi um vencedor só porque ele sobreviveu? Então você não conhece o meu Deus. Porque ele próprio diz: os passarinhos nunca passaram fome. Meu Deus. Ele próprio diz: os lírios nunca ficaram pelados. Ele mesmo diz: não valem muito mais vocês? Você compreende isso? É preciso que a gente entenda essa mentalidade, porque na próxima aula a gente começa a falar mais profundamente sobre prosperidade, sobre práticas. Legal? Alguns são enganados e ficam décadas e décadas em uma função pagando suas contas, mas na verdade eles estão perdendo a posição divina que Deus preparou para eles. Alguns são enganados por Satanás. Eles passam décadas e décadas trabalhando e pagando conta, e na verdade eles estão perdendo a posição divina que Deus preparou para eles. É perigoso a gente falar essas coisas, mas todas as vezes que você colocar a tua confiança no teu trabalho, você já fracassou. Legal? E eu não estou fazendo apologia para não trabalhar, porque eu trabalho pra caramba no ministério. A questão é que a minha confiança não está no meu trabalho, está em Deus. E a minha confiança só pode estar em Deus se eu cumprir princípios, entende? O que o diabo tem feito é feito pessoas confiar em Deus quando elas não estão conectadas com Deus pelos princípios. Então elas estão sendo enganadas duas vezes. Porque pior do que você estar sem boia no meio do mar é você pensar que está de boia. Meu Deus. Se agarrar no jacaré. Você entendeu isso? Pior do que você estar sem boia no meio do mar é você pensar que está de boia. E você não está conectado com Deus. Porque você se conecta com Deus quando você pega a primeira parte de tudo aquilo que você ganha, cara. E você traz ao altar e honra Ele. Diga: honra a Deus. Diga: honra a Deus. Diga: honra a Deus. Eu quero que você entenda que Salomão, que foi o primeiro trilionário da face da terra, porque hoje a fortuna dele estaria em 700 trilhões de dólares. Esse cara, ele diz assim: traga a primeira parte de todos os teus ganhos, honra a Deus com a primícia de toda a tua renda. Olha só, honra. Então perceba que quando você dá a Deus é um princípio de honra, porque existe mamon em Deus. Quando você esmigalha mamon e dá, você entende? Pastor, como é que eu destruo mamon na minha vida? Dando. Como é que eu venço a ganância? É dando. Por isso que Deus diz: quando você dá, você não dá para mim, você me honra. Olha que lindo. Quando você está no altar, você não está dando para mim, você está me honrando sobre você. Aleluia. Honra a Deus com a primeira parte. Cara, não é possível. Eu estava falando ali com o mestre André: o que eu faço para botar isso dentro da cabeça do povo? Entenda. Você congrega em outra igreja, 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 você entende? Não é para você congregar, não é para mim. Eu quero que você aprenda a vencer e saia da lama. Glória a Deus. O que eu faço para botar isso dentro da tua cabeça? Para você poder viver prosperidade de verdade, gente. Sabe? Fique a sós com Deus
com o coração realmente disposto a ouvir, e veja o que Ele quer fazer na sua vida. Veja o que Ele quer fazer na sua igreja através de você. Aleluia. Veja o que Ele quer. Às vezes Ele quer trocar o som da tua igreja através de você. Às vezes Ele quer dar um carro para o pastor. Às vezes Ele quer mudar a fachada. Às vezes Ele quer fazer algo através da tua empresa, através de você. Jesus quis usar a empresa de Pedro para pregar. Pedro deixou, você viu o barco, ele se tornou o pescador mais rico. Às vezes, veja, uma coisa eu posso dizer: tudo aquilo que Deus fizer através de você, Ele vai fazer a você também. Diga aleluia, diga aleluia. Tudo aquilo que Deus te usar para fazer, Ele também vai fazer em você e na tua empresa. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o princípio que tem que estar dentro do nosso coração, sabe? E eu vou falar para vocês: esteja atento quando Deus direcionar sua prosperidade e seus talentos para realizar o seu propósito aqui na terra através de você. Esteja atento, não perca essa visão. Mas isso você entende que é um treino, por isso que o dízimo é tão importante. Você é treinado com o dízimo. Lembra quando Jesus diz que quem não é fiel no pouco não será fiel no muito? Você lembra aquela declaração que as pessoas dizem assim: pastor, é porque eu não quero dar pouco, eu quero dar muito. Quando Deus me der, Ele vai ver só. Ele não é otário não. Se tu não é fiel um 100 conto para dar 5, para dar 10, tu acha que Deus vai te dar 1 milhão? Você já parou e fechou o olho e pensou: se você recebesse agora 1 milhão, será que você estaria domingo no culto? Será que você estaria segunda-feira que vem aqui? E a gente tem que tomar cuidado com essa resposta. Muito cuidado com essa resposta. Você entende? Por isso que Ele nos treina. Ele fala: dá isso aí para me ver. Não, porque não é da lei, não é do irmão. Eu já falei, eu vou repetir a última vez, por favor. Tem líderes que eles são capazes de gastar